Duda e os Fazedores de Destino. De Silvia Reis. Parte 2. Em vez de Jaciara e as crianças, Inocêncio encontrou o padre Meyer na sua porta, quando voltou da delegacia. Precisamos conversar, disse o padre um tanto afoito. Inocêncio bateu as mãos nos bolsos e disse desorientado: Puxa! Estou sem chave. Naquele momento as crianças apareceram para se agarrarem às pernas do pai. O mais velho lhe entregou um molho de chaves enquanto Matilde observava do seu portão. Inocêncio acenou para a mulher em sinal de agradecimento, abriu a porta dando passagem aos pirralhos que foram direto brincar no quintal dos fundos e fez um gesto para que o padre entrasse na frente dele. O padre se acomodou rapidamente numa das poltronas da sala e, sem lógica aparente, perguntou a Inocêncio: Você vai mesmo deixar o centro de pesquisas? Passou a mão pela testa e repetiu a pergunta de maneira mais ardorosa: Tem certeza que quer deixar o centro de pesquisas? Por que me pergunta, padre Meyer? Enquanto você estava na delegacia, eu me reunia com Freitas. Estou preocupado. Com o quê? Precisamos saber quem ficará do nosso lado pela permanência do centro de pesquisas para o município. Fato era que, naquele caso, não seria fácil reunir católicos, judeus e protestantes para resguardar seus interesses como foi feito durante o período de redemocratização do Brasil. Na época, em colaboração mútua, eles reuniram mais de 1 milhão de documentos de processos do Superior Tribunal Militar que foram sigilosamente remetidos ao exterior para ficarem protegidos até voltarem ao país, para se tornarem públicos. Inocêncio se lembrou de Jaciara quando certa vez falaram naquele assunto e chegou a sorrir. No final da conversa, ela citou uma frase de Lima Barreto que esclarecia que não é só a morte que iguala a gente. O crime, a doença e a loucura também acabam com as diferenças que a gente inventa. E não poderia ter sido frase melhor para a ocasião. Mas vocês não se juntarão novamente. Não pelo centro de pesquisas, disse Inocêncio agora dividido entre satisfeito com a desavença pontual da pequena burguesia e decepcionado por se lembrar de Jaciara com tanto carinho. Vocês quem? Perguntou o padre. Líderes religiosos. Faremos um acordo. Ora, padre, todo mundo sabe que vocês só entram em acordo quando o interesse é comum. No último grande acordo que vocês fizeram, todos temiam ser responsabilizados pela participação nos crimes cometidos pelo governo militar e cuidaram para que os documentos que pudessem comprometê-los ficassem em posse de vocês mesmos. Aliás, padre, a pergunta que muita gente faz e ninguém responde: como vocês conseguiram aqueles documentos? Isso já não tem importância e não vem ao caso agora. Não vem. Vocês, que apoiaram o governo durante a ditadura militar, de repente se tornaram grandes democratas e defensores das liberdades individuais. Claro, defensores das liberdades de vocês mesmos. Mas agora, seus parceiros, ou adversários, eu nem sei como chamar, não têm interesses em comum. E a igrejinha deles está muito adiantada. Já estão intervindo de maneira bastante agressiva no centro de pesquisas. O padre olhou com um ar inocente como nunca o fizera antes. Tem razão, admitiu depois de pequena reflexão. Por isso penso que você deve ficar aqui. Devemos nos unir, nós dois, para juntos enfrentarmos os malditos. O padre se interrompeu, fazendo o sinal da cruz e retificou. Para combater a ganância dos nossos inimigos pela posse da terra e seus frutos. E o que o Senhor quer que eu faça? Em primeiro lugar, que você me ajude a trazer o pessoal da comunidade dos Pinhais e do Barreiros de volta para a igreja. Devemos reconquistar seus corações na fé do Senhor nosso Pai. Ora, padre, esse paternalismo é um retrocesso. Não diga isso. As pessoas precisam de esperança e encontram consolo naquilo que as identifica. Jesus era sensível às necessidades dos mais fracos e das vítimas da injustiça. Lutou contra a hipocrisia, os abusos do poder. E morreu crucificado, completou Inocêncio.
Jesus é o exemplo mais acabado do fracasso de uma luta pacífica. Inocêncio juntou as mãos, olhando para elas enquanto esfregava um polegar no outro. E não importa o quanto antes a gente venha a reconhecer isso, sempre carregamos a vozinha na cabeça, dizendo que devemos dar a outra face. Mesmo sabendo que é uma estupidez. Mas os inimigos de Jesus ainda estão aí. Os romanos. Mas não foram os romanos que o crucificaram segundo o próprio Evangelho. Aí, depois que o infeliz morre, pegam ele para Cristo. Ora, padre. A igreja demonizou o povo escolhido de Deus por tanto tempo e agora eles estão se vingando. Deus está de novo do lado deles. As ações deles estão em alta na bolsa de valores do céu. Mas é por isso que temos de voltar a fortalecer a igreja. Acha que uma luta pacífica é pior do que ficar de braços cruzados e levar um bando de despossuído para implorar a Deus um pedaço de terra, é lutar. Acho que Deus vai preferir ficar do lado do time que está ganhando. Inocêncio, não é hora de ironias. Precisamos dos fiéis para fortalecer a igreja e nos ajudar a afastar os gaviões que já rondam o prédio do centro de pesquisas. Já ouviu falar do projeto Tesouro Verde? Você sabe o que vai acontecer com o centro de pesquisa se esses demônios? O padre se benzeu novamente. Você sabe com quem nós estamos lidando. O que acha que vão fazer com o nosso centro de pesquisas quando ele estiver nas mãos desses abutres da indústria farmacêutica? Inocêncio pensou no que até então o padre fazia em benefício da comunidade. O senhor já tem sua pastoral para fazer pela comunidade o que bem entender, padre. O que quer mais? Você não compreende. Veja. Estamos falando de um projeto para a legalização do maior roubo do patrimônio desta cidade jamais realizado. Trata-se de negócios. Uma empresa farmacêutica é uma empresa. Não uma entidade filantrópica. Uma empresa não tem uma missão humanitária. Sua missão é obter lucro e não há escrúpulo no mundo que a impeça de cometer os piores crimes para obter lucro. Passará por cima de todas as leis e acabará por criar suas próprias leis que obrigará nossas autoridades a se colocarem de joelho diante dela. Nós sabemos que as grandes corporações farmacêuticas que estão por trás desse projeto se dão o direito de roubar, manipular e enganar as mentes mais brilhantes da medicina e têm o melhor álibi para isso. São donas da verdade científica. Mas para quem comete os piores crimes contra a humanidade, que importância tem a vergonhazinha de se arrogar uma falsa epígrafe? Inocêncio deu um suspiro de irritação. Anime-se, padre. Talvez o senhor possa convencer os novos donos a mudarem o nome do centro de pesquisas. Ora, Inocêncio. Não seja hostil nesse momento, em nome de Deus. Temos um negócio que é a verdadeira árvore da vida. E só poderemos colher seus frutos se protegermos seus adubos, que são as pesquisas. Os abutres da indústria farmacêutica vão se apoderar das prodigiosas pesquisas já realizadas e registrar as patentes dos novos produtos desenvolvidos aqui. Até quando vamos continuar a pagar royalties para os estrangeiros sobre os nossos próprios produtos? O padre sorriu olhando para Inocêncio. Deus está lhe dando uma chance de se redimir. Pense, Inocêncio. E enquanto Deus espera, meu arrependimento está pagando muito bem a João Felício para defender o projeto Tesouro Verde em seu nome. Mas Inocêncio. Nossa preocupação deve ser. Jaciara chegou interrompendo a conversa. Não trazia seu habitual sorriso no rosto e nem parecia simpática a visita do padre Meyer. Também não escondeu um leve gesto de inquietação. Cumprimentou-os e não esperou que eles reagissem à sua aparência desmazelada de trabalhadora do campo. Pediu licença e foi para seu quarto. Depois de pegar uma muda de roupa, entrou no banheiro. O padre já tinha ido embora quando Jaciara saiu do banho. Inocêncio estava na cozinha, revirando o armário de mantimentos. Estou morrendo de fome, disse ele com ar cansado. Eu deveria ter recusado o convite do delegado para poder fazer minha comida. Jaciara não deu importância ao comentário ardiloso do marido a pretexto de provocar seu ânimo.
Então meteu seu sorriso no rosto na intenção de evitar uma discussão. Mas não disfarçou muito bem sua preocupação com alguma outra coisa. Seu olhar estava distante como seus pensamentos, embora ela já se ocupasse de preparar o almoço, ainda que com dificuldade em mover o pulso dolorido. Como foi na delegacia? O que o delegado queria com você afinal? Ele queria me encher o saco. Parece que conseguiu. E o padre Meyer, o que ele veio fazer aqui? Nada importante. Pelo jeito, hoje nada importa a você. Inocêncio fez uma expressão enigmática, coçando a barba e olhando atravessado para a mulher. Nada me surpreende. A não ser você estar sem seu cordão de ouro. No primeiro instante, Jaciara apenas levou a mão ao pescoço e se enrijeceu. Oh! Ela suspirou desorientada, percebendo um ferimento no pescoço, sem conseguir articular palavra. Então, bem devagar, repetiu o gesto inconsciente de segurar o pingente, mas logo segurou o pulso, fazendo uma expressão de dor. Inocêncio não reparou o vergão no pescoço da esposa, agora encoberto pelo cabelo solto, e sobre o pulso dela arroxeado. Ele nada perguntou. Os meninos entraram na cozinha, fazendo reclamações amontoadas. Haviam brigado por causa do balanço e um acabou derrubando o outro. A briga deve ter sido feia, hein? Observou Inocêncio, passando a mão na cabeça do filho que chorava, mas olhando de esguelha para a mulher. O arroz pegou no fundo da panela, o cozido ficou insosso e não teve salada naquele dia. A tarde chegava languidamente, silenciosa, irritando os corações ávidos por confissões. Jaciara terminava o serviço da cozinha. Os meninos voltaram para o quintal e Inocêncio, deitado no sofá, assistia à televisão sem som. O toque do telefone soou mais estrepitoso, naquele momento de tédio, fazendo Inocêncio levantar-se de um salto para atender. Depois que desligou, saiu para a rua sem dizer nada. Andou sem parar de pensar nas palavras da voz anônima ao telefone, dizendo que ele devia procurar respostas na casa de seu amigo. Américo recebeu, cheio de curiosidade pelas novidades. E então, camarada? O que deu na delegacia? Disse convidando Inocêncio para entrar. Enquanto se acomodava no sofá, Inocêncio ia falando. O representante da fábrica de refrigerantes, o tal Cícero Gomes, estava lá e levou um advogado. Imagina você. O Meirelles queria me acusar de ter incitado o pessoal da comunidade a danificar o duto. Aquele duto que... Ah! Interrompeu o Américo. Então foi isso. Eles quebraram o duto. Por isso estava tudo alagado por lá. Como soube do alagamento? Estive lá hoje cedo. A Jaciara passou aqui e fomos juntos. Ela não lhe falou? Só então Inocêncio reparou a expressão incomum no rosto de Américo. Havia uma alegria inoportuna no brilho do seu olhar, cheio de entusiasmo, como no sorriso de Jaciara. Parecia que só Inocêncio não se deixara contaminar por aquela inebriante epidemia de felicidade que atingia todos à sua volta. Não, respondeu Inocêncio secamente. Pois é, rapaz. O séquito do Babão estava lá. Teve a maior confusão. Está dizendo que o Babão estava lá? Perguntou Inocêncio com um toque de suspeita na voz. Não, não. Eu quis dizer a turma dele, reiterou o Américo. E ninguém soube dizer o que fazia lá. Foi uma confusão danada. Jaciara até levou um tombo. Ela não lhe falou? Não. Um garoto teve aqui agora há pouco dizendo que a derrubou sem querer. Disse que veio pedir desculpas. Ainda teve a cara de pau de pedir um copo d'água. Eu fui buscar e quando voltei o petulante já estava aqui na sala. A voz de Américo ficou longe. Inocêncio passava os olhos pela sala procurando respostas e sua imaginação começou a ver a mulher ali, sozinha, esperando Américo oferecer-lhe café para em seguida tocar a mão dela ao lhe dar a xícara. Ela havia pisado aquele chão, sentado à vontade no sofá, talvez tivesse recostado a cabeça em uma daquelas almofadas. E Jaciara falou com ele.
Não. Ela já tinha ido embora. Estava ansiosa para voltar para casa. Sujou-se muito na queda. E eu nem vi como ela caiu, mas notei que machucou o braço. Você viu? Sem esperar resposta, Américo continuou. Honestamente, eu acho que ninguém sabia mesmo o que aconteceu lá. Para mim, só agora está fazendo sentido. Mas, o delegado falou que foi o pessoal de lá da comunidade que danificou o duto? Não foi o que eu disse. Indagou Inocêncio com impaciência. Américo olhou com espanto. Ei! O que é que há, Inocêncio? Perguntou franzindo o senho. Parece tenso. Quer uma cerveja para relaxar? Enquanto Américo foi à cozinha pegar a cerveja, Inocêncio pegou uma almofada e cheirou. Depois pegou outra e viu o sorriso de Jaciara, viu reluzir o brilho do seu olhar, viu reluzir o cordão de ouro com o pingente de pássaro entre a almofada e o braço do sofá. Nem pensar em dar a outra face. Um turbilhão de imagens surgiu na mente de Inocêncio. Pescoços torcidos, buchos abertos, cabeças ensanguentadas. Tudo isso passou rapidamente pela sua cabeça, mas ele não deu sinal da menor perturbação. Américo voltou entregando uma latinha de cerveja a Inocêncio, que recusou, mantendo-se imóvel olhando para sua mão fechada. Impactou a expressão colérica de Inocêncio, que parecia estar em transe, punhos cerrados, e insistiu em perguntar o que estava acontecendo até olhar para a mão de Inocêncio, que se abria lentamente, deixando à mostra o cordão de Jaciara. O cordão, disse Inocêncio pausadamente, olhos baixos. Estou vendo! Exclamou Américo. O que você está fazendo com esse cordão na mão? Inocêncio foi erguendo os olhos lentamente e deixou-se ficar calado durante um longo momento. Então rosnou entre dentes. Estava ali, apontou para o canto do sofá. Aqui. Mas como esse cordão veio parar aqui? Esse cordão é de Jaciara. Ah, bom. Disse Américo com naturalidade. Em seguida parou encarando Inocêncio e franziu o senho bruscamente, transformando sua expressão num ponto de interrogação. Mas por que esse cordão estava aqui? É o que espero que me responda agora mesmo. Américo largou a latinha de cerveja no banquinho e esfregou as mãos num gesto nervoso. Mal conseguia raciocinar. Mas era o olhar do amigo que o deixava numa posição embaraçosa. Empalideceu, hesitou, e então começou a falar com a voz trêmula. Eu não sei. Não entendo. Eu não lembro. Não lembro se ela usava o cordão no pescoço. Não. Acho que estava sem o cordão. A imobilidade de Américo era ridícula. Nada do que dizia podia explicar como o cordão de Jaciara foi parar debaixo de uma almofada do seu sofá. Começou a refazer na sua mente seus passos junto a Jaciara até aquele momento, na tentativa de se lembrar de alguma coisa. O clima de constrangimento ficou insuportável. De um lado, a ferocidade estrangulada de Inocêncio, de outro, a perplexidade de Américo, criavam entre os dois uma barreira que não podia ser ultrapassada naquele momento. Qualquer tentativa, qualquer movimento em falso, qualquer palavra a mais e as consequências seriam as esperadas. Américo, que estivera olhando aturdido e pensativo para o vazio das próprias mãos, nem reparou o brilho triunfante que apareceu nos olhos de Inocêncio. O longo silêncio que se fez foi conveniente para que ele pudesse saborear o embaraço do amigo de sua mulher. Desejara fervorosamente aquele momento em que enfim encontrara respostas. Livre de suas dúvidas, estava pronto para tomar a decisão que mudaria sua vida. Satisfeito, Inocêncio levantou-se e saiu, deixando atrás de si um rastro de silêncio mais ultrajante que qualquer palavra que seu ódio pudesse proferir. Américo acompanhou os passos do amigo, sentado onde estava, olhos arregalados e coração querendo sair pela boca. Respirou fundo, mas não aliviado. O hotel se anunciava como 4 estrelas, embora fosse ainda uma pousadinha do interior. Contudo, o café da manhã era melhor do que em muitos hotéis chiques de Brasília. Bom dia, seu Inocêncio, cumprimentou o gerente. Dormiu bem?
Bem, obrigado, respondeu Inocêncio, sentando-se preguiçosamente a uma mesa. Serviu-se de uma xícara do café e abriu o jornal. Lia as manchetes com as sobrancelhas erguidas, saboreando a sensação de elevação social que aquela postura lhe dava. Ele tentava ler ao menos as manchetes, porque o extremo do ridículo a que chegavam as reportagens beirava ao satírico e o fariam rir, mesmo porque não adiantava chorar. E ele não queria rir nem chorar. Ainda não sabia o que fazer. A imagem de Jaciara na tarde anterior, sentada na sala, naquele ambiente sombrio que se tornara seu lar, esperando por ele, não devia atormentá-lo. E já não devia importar se ela o esperava. Por isso ele decidiu não falar sobre o cordão. Entrou e saiu da casa mudo, carregando apenas uma mochila de roupas, e a mulher também não deu uma palavra. Que mulher! Que mulher birrenta! Agora a causa daquela mudança era evidente. Ela perdera a vergonha. Não podia mais se passar por uma mulher honesta e trabalhadora. E talvez aquela sempre fora uma imagem forjada. No fundo, quem podia saber o que tinha no fundo daquela mulher? Ela fazia lá seus segredos e suas razões agora eram evidentes. Inocêncio é que não ficaria naquela casa esperando uma confissão dos seus traidores. O dia estava ensolarado e ainda era cedo para tomar decisões. Inocêncio resolveu circular pelo centro da cidade, dar uma arejada enquanto tentava organizar seus pensamentos. Precisava mudar alguma coisa. Afinal, tudo mudava. Até o centro estava mudado. Agora parecia o centro de uma cidade qualquer. Ostentava em belos letreiros as marcas conhecidas dos bancos, grandes magazines e lanchonetes que tornam as cidades todas iguais, indistinguíveis. Aquilo era uma espécie de comunismo capitalista, comum a todos, mas pertencente a poucos. A percepção de que todo o cenário era farsesco transformava aquele lugar num terreno inóspito e pouco confiável. Nada ali aparentava sua essência. Como que levado pelo acaso, Inocêncio encontrou-se diante do prédio onde funcionava o escritório da fábrica de refrigerantes. Era um belo edifício para uma classe seleta que admirava a fachada dos bons frutos do capitalismo, mas aos olhos ladinos da classe operária, só mais um símbolo do descaramento da burguesia em chamar aquele aparato de meritocracia. Um golpe de sensatez avisou-lhe para se afastar do local, senão por medo de enfrentar a tentação da realidade que se impunha, pelo menos em nome da sua honradez. E só o fato de olhar para o patrimônio daqueles ladrões de água poderia ser considerado uma traição a si próprio. E de traição ele estava farto. Não seria ele o traidor. Por outro lado, aquele providencial acaso podia ser uma grande oportunidade e motivo bastante para conhecer seu inimigo de perto. O ambiente do escritório era agradável e a mobília luxuosa. Inocêncio foi tão bem acolhido desde o porteiro do prédio até a recepcionista do último andar, que se sentiu como um colegial. Já não era ali o homem de meia-idade, ranzinza e solitário, mas revigorado por um surpreendente entusiasmo da juventude. Cícero recebeu-o na sua sala muito amavelmente. Convidou-o a se sentar e ofereceu-lhe café, já colocando uma cápsula dentro da máquina na mesinha ao lado. A satisfação no rosto de Cícero Gomes era capaz de elevar o espírito mais resistente ao otimismo. Agradeço por ter vindo, Sr. Inocêncio. Ainda que muito tocado pela generosa acolhida, Inocêncio não quis demonstrar nenhum interesse para estar ali. Eu estava passando por aqui e lembrei que o senhor queria falar comigo. De que se trata? Segurando uma caneta com as duas mãos, Cícero recostou-se na sua poltrona de couro e disse: Então o senhor não pensou nem por um momento na proposta para se tornar um ilustre homem da política. Eu não considero ilustre um homem que usa suas prerrogativas de parlamentar para atender a seus interesses particulares. Cícero serviu o café e prosseguiu. Admiro suas considerações moralistas, Sr. Inocêncio, mas não creio que sejam úteis para o senhor nesse momento. Assim é melhor irmos direto ao assunto que o trouxe aqui. Comecemos então por sua situação familiar. O senhor está enfrentando algum tipo de problema na família? Ele não podia saber.
O que Cícero Gomes poderia saber sobre o que ele vinha passando em casa? Inocêncio sempre cuidara para manter as aparências, mesmo no centro de pesquisas. E Jaciara também, isso ele não podia negar. Ela nunca se metera em fofocas e apesar de algumas vezes ter implicado com Fernando Trump, sempre se deu bem com todo mundo. Eu não acho que minha vida particular tenha algum interesse nesta conversa, seu Cícero. Certo. Podemos concluir pela sua resposta que as coisas não andam bem em casa. Se havia uma coisa que Cícero Gomes sabia fazer, era surpreender os desatentos. Mas aquilo já era petulância demais, pensou Inocêncio tomando seu café num gole só. Mas não acredito que o senhor tenha me chamado aqui para saber se minhas cuecas estão limpas, retrucou Inocêncio surpreendido com sua própria ousadia. Não acredite. Ordenou Cícero com sua voz macia e naquele tom compreensivo que faria esmorecer uma estátua de pedra. Vamos então para sua situação financeira. Eu tenho aqui os relatórios da contabilidade do Centro de Pesquisas e eles nos apontam inúmeras irregularidades. Já se ouve falar que aquilo lá é um antro de corrupção. As pessoas acusam seus funcionários de receber altos salários, enquanto a maioria da população está abaixo da linha da pobreza. Tenho certeza que estas estatísticas saíram da igrejinha dos manipuladores da opinião pública. É como falam dos funcionários das empresas estatais que dão um duro danado para manter a máquina funcionando, mas dos acionistas, que levam a maior parte do lucro e ganham fortunas sem fazer absolutamente nada, ninguém fala. Inocêncio hesitou um momento, depois perguntou. Desculpe minha indiscrição, mas onde conseguiu esses relatórios? Foram requisitados pelo prefeito e entregues a ele por Fernando Trump. E como há interesse de investidores no centro de pesquisas, nada mais justo do que fornecer-lhes informações sobre suas condições atuais. Mas o senhor deve estar a par da situação. Ele sabia. Sabia disso também. Cícero Gomes sabia que Inocêncio não entendia nada de contabilidade. Com tantas coisas mais importantes para pensar, acabara por confiar toda a administração do centro de pesquisas aos encarregados. Ele só sabia que as coisas não iam bem pelos comentários de Jaciara, que, na verdade, era encarregada dos encarregados. O padre Meyer conta com a boa vontade do prefeito para manter o centro de pesquisas para o município. E acho que ele ainda acredita na possibilidade de um acordo entre lideranças religiosas na defesa dos interesses da comunidade. O padre deveria saber que toda a briga do mundo se faz entre os usurários do capital financeiro e qualquer cristão que se oponha a eles. Mas os cristãos são em maior número. A verdade é que não existe mais um só cristão de verdade na face da terra. O cristão virou um mito. O que quer dizer? Perguntou Inocêncio fingindo-se surpreso. Ora! Quem mais poderia ter apoiado Lutero contra a Igreja Católica senão os próprios judeus que já administravam as grandes fortunas de vários países europeus? Neste momento, um projeto de lei que visa criminalizar também o antisionismo está sendo elaborado pelos integrantes da bancada da Bíblia. Definitivamente não. O padre não fará nenhum acordo com esses homens. O senhor quer me mostrar que eu não tenho escolha. Sempre temos escolhas, replicou Cícero com convicção. Podemos passar a vida trabalhando nas empresas estatais para manter o lucro dos acionistas, ou passar para o lugar dos acionistas. Qual seria a sua escolha? Ficar aqui e continuar sua vida digna de líder do sem terra. Por que não? É uma escolha que eu posso fazer. Obviamente, senhor Inocêncio, mas somente se o senhor quiser estar sempre disponível para atender ao chamado da delegacia a qualquer momento. Aquilo foi uma arbitrariedade do Meirelles. E ele não chega aos pés dos homens cujo poder arbitrário não tem limite, senhor Inocêncio. Garanto-lhe que qualquer um desses homens é capaz de eliminar a própria mãe para atingir seus objetivos. Esses homens. O senhor fala deles como se fossem entidades sobrenaturais. Quem são eles? É difícil saber.
Eles se diluem nas sociedades anônimas, ou se preferir, nas corporações. Pode ser 2 ou mais grupos. Afirmo-lhe que para conseguir o centro de pesquisas eles não hesitarão em recuperar a propriedade de toda aquela área do bairro onde está a sede da instituição. E eles já têm um projeto pronto para a região. O projeto Tesouro Verde. Exatamente. Como vê, senhor Inocêncio, eles estão unidos e o capital unido nunca é vencido. E não se engane. Todos ganharão com o projeto, inclusive a igreja do Padre Meyer. Não creia na intenção do padre de proteger o patrimônio da cidade para o bem dos cidadãos. Ele só quer garantir sua parte na repartição do bolo. E ele tem o apoio da igreja. Não está sozinho. Cícero fez uma pausa, olhando fixamente para Inocêncio e então enfatizou. O senhor está sozinho. Sozinho? Balbuciou Inocêncio, alisando a barba não mais por presunção, mas para se lembrar de quem ele representava para o sem-terra. Ficou pensativo enquanto empurrava a xícara para Cícero lhe servir mais um café. Quem estaria ao lado dele agora pela recuperação do centro de pesquisas e na luta interminável pela reforma agrária? E que diferença faria se tudo fosse parar nas mãos da igreja ou das sociedades anônimas? Eram todos traidores. O fantasma da traição aparecia-lhe acompanhado de um forte sentimento de culpa. Ele denunciara Evaristo. Àquela altura, todo mundo na comunidade dos Pinhais já deveria saber disso. Ele estava sozinho. E o que faria sozinho? Cícero Gomes tinha razão. Seu trabalho até ali fora inútil e doravante, seria completamente desrespeitado pelos moradores das ocupações que o veriam como um traidor. Seria uma voz ecoando no deserto. Olhou para Cícero Gomes com certa admiração. Era um homem honesto e confiável. Uma vez que Inocêncio estivesse do lado dele, teria seu apoio garantido. É uma grande mudança, disse Inocêncio depois daquela longa reflexão. Eu não saberia nem por onde começar. Pelo seu nome, disse Cícero desenuviando o semblante dramaticamente carregado. Que? Exclamou Inocêncio pasmo. Que tem meu nome? Inocêncio Eduardo da Silva. É fraco. Eu não posso mudar meu nome. Pode sim. Posso lhe chamar de Duda? É bem camarada. Naquele instante, Inocêncio, já se sentindo Duda, foi tomado por um renovado entusiasmo. Novamente via-se abrir um caminho promissor na sua frente. O que mais devo mudar? O discurso. Você poderá falar abertamente de reforma agrária e assim preservará a confiança e o respeito do sem-terra, mas agora deve dizer que vai lutar contra centenas de parlamentares oponentes para tentar realizá-la. O mito do Salvador crucificado, ou melhor, o Salvador acorrentado, paralisado. Puxa! Como é bom falar com gente inteligente. Exatamente isso. É um dos papéis a escolher, Duda. Nunca dizer o que vai fazer, mas sim o que precisa ser feito. Assim conseguirá a confiança e o apoio da população certificada de que você sabe o que faz. Que mais? Postular questões de dimensões gigantescas, problemas que estão muito distantes da população, cuja solução depende de aprovação de leis, acordos internacionais e etc. Sempre apoiar o governo quando este impuser medidas austeras como uma solução única, extremamente necessária e urgente para um problema criado por ele mesmo. E lembre-se de que vai falar para a maioria e a maioria não entende nada de política. Será preciso manter a crítica no âmbito da moral, jamais no campo da lógica. Portanto, nada de falar contra a religião. Por fim, deve acreditar em tudo que diz como sendo a mais pura verdade, assim, jamais será acusado de ser um mentiroso. É um papel e tanto. Mas creio que não terá dificuldade de representar esse papel. De uma maneira ou de outra, você já está familiarizado com esse tipo de discurso. Falar em fazer não implica a responsabilidade de fazer. Aquelas palavras foram como um banho de água fria na acalorada jactância de Inocêncio, que com tanta habilidade, Cícero havia estimulado até aquele momento. Está enganado, seu Cícero.
Eu não tenho tanta facilidade assim para elaborar um discurso sobre um assunto que não domino. Mas tem boa memória para repetir o discurso preparado por seus assessores. Impossível não se envolver com as ideias de Cícero Gomes e muito fácil seguir seu raciocínio lógico. Ele falava com tanta propriedade, tão clara e objetivamente, que não dava para negar sua habilidade e seu talento para persuadir qualquer um a fazer exatamente o que ele queria. Talvez lhe escapasse homens como Evaristo, mas um homem da posição de Cícero Gomes não tinha nada de imprudente. Jamais se arriscaria a discutir com um pobre coitado incapaz de se dobrar perante a sagacidade de homens bem-sucedidos. Havia então um motivo para ter escolhido Inocêncio, como já tinha observado, um líder carismático e eloquente, agora também inteligente. Mas de que vale então o ser carismático, eloquente, inteligente, se não para gozar do reconhecimento público de tais qualidades e ter um pouco de satisfação nesta vida? Afinal, tantas boas intenções, tantos talentos, tanta sabedoria passaram por esse mundo no silêncio etéreo da alma de tantos homens e mulheres sem que lhes acrescentassem qualquer regalo. E o que eu devo fazer agora? Com um leve sorriso, Cícero encarou. Aquela pergunta era uma declaração de Inocêncio de que cederá aos apelos de sua avidez pela sensação de grandeza que o dinheiro e o poder dá aos fracos de espírito. Inocêncio não queria voltar para seu bairro pobre, cheio de gente com problema, mas, sobretudo, não queria mais conviver com pessoas que não reconheciam seu potencial para se tornar um homem bem-sucedido. Seria bom que você viesse para o centro da cidade. Jaciara concordaria com a mudança? Aliás, me desculpe por não perguntar antes, como vai sua esposa? Eu não sabia que o senhor conhecia minha esposa, disse Inocêncio com a estupefação que fez tremer a xícara do cafezinho que tinha na mão. Cícero olhou fixamente o rosto conturbado do homem já um tanto encurvado, com expressão infantil, e falou com o mesmo tom de voz manso e polido, espantosamente inalterável. Bem, ela é uma mulher muito conhecida, não somente lá onde mora, mas também aqui no centro. O pai dela era cordelista e um grande agitador. Volta e meia ela vinha participar dos programas culturais promovidos nas feiras. Ela tem muitos amigos por esses lados. Ultimamente está meio sumida. Depois que o pai faleceu não a vemos muito por aqui. Inocêncio encurvou-se mais um pouquinho. Então Jaciara tinha muitos amigos. De certo trocara todos por um só. Seus interesses agora estavam no só lugar, uma casinha de porta azul próxima ao centro de pesquisas. Passado alguns dias desde que Inocêncio se mudara para um apartamento no centro da cidade, Jaciara recebeu um curioso telefonema. Uma voz feminina disse que seu reinado havia terminado. Mas alguns dias depois, era inimaginável a agitação de Miramar com a notícia de que Inocêncio abandonara a mulher. Não se falava em outra coisa e eram inúmeras as versões acerca dos motivos que poderiam ter ocasionado a separação do casal. Na comunidade dos Pinhais, dizia-se que Jaciara nunca fora uma mulher exemplar. Desconfiava-se de sua frivolidade aparente e de sua sagacidade para manter em segredo seus afetos. As mulheres da pastoral do padre Meyer reforçavam suas opiniões de que uma mulher que não tinha Deus no coração não podia ser boa coisa. Além disso, uma pessoa descrente deve estar sempre num degrau inferior na sociedade. Ela nem sequer era casada na igreja. Ela não era nem de longe um modelo de virtude cristã. Era uma mulher consagrada aos deuses promíscuos. Uma bacante. Ainda que nunca fosse vista alcoolizada. As feministas, mais arrogantes que um normal, passaram a falar de Jaciara como se ela fosse uma vergonha para o movimento de luta das mulheres. Agora não era nada sem marido. Nos chás promovidos pela mulher do prefeito nada mudara. Lá apenas era comemorada a decadência e queda da rainha do campesinato. Nada mais natural. Jaciara seria destituída de seu pedestal, mais cedo ou mais tarde, pois não estava, nem jamais estaria entre as mulheres de bem da sociedade miramarense. Na rádio AM de Miramar começava o noticiário da noite.
2 rapazes da comunidade dos Pinhais tinham sido presos por policiais quando faziam uma entrega no centro da cidade. O repórter falava da ação da polícia contra os marginais suspeitos de tentativa de assalto ao armazém. Logo depois vinha a notícia sobre economia com todas aquelas abreviações e cifras que não interessavam a nenhum trabalhador. Na cozinha, Jaciara preparava 3 formas de cuscuz para levar para a festa de aniversário da Associação dos Moradores da Comunidade dos Pinhais, cuja sede ainda ficava a 4 quarteirões da Praça dos Cajuzinhos do Cerrado. Ela já tinha dado banho nos meninos e não os deixou brincar no quintal, por isso, faziam algazarra na sala. Mas ela não se importava. A inquietação dentro dela era o que de fato a perturbava. Já tinha ouvido falar em ansiedade, mas não imaginou que provocasse uma sensação tão incômoda. Parecia reflexo de um sentimento de impotência. Sentia-se angustiada por um pressentimento de que alguma coisa terrível estava para acontecer, mas sabia que aquilo não era nenhuma premonição sobrenatural, como interpretaria Matilde. Era, na verdade, um vislumbre das consequências do que vinha ocorrendo à sua volta. O poder arbitrário que a polícia adquiria era temeroso. E a atitude covarde da imprensa que distorcia os fatos informados, tornava o cidadão incapaz de saber o que acontecia na cidade, no país e mesmo no mundo. Ela que amava a clareza, a franqueza, uma lágrima solitária rolou pelo seu rosto. Ela tinha errado em omitir o que pensava. Deveria ter falado mais, e se preocupado menos com o que pensavam dela. Mas as coisas estariam diferentes, se ela tivesse agido de outra maneira. Provavelmente não. As coisas são o que são. Só se modificam quando se atribuem novos valores morais a elas. E isso não quer dizer que se tornem melhores. O aumento da repressão sobre a grande maioria da população a pretexto de combater o crime, nunca fez diminuir a criminalidade dos poderosos. Então, no final das contas, não havia males que vinham para o bem, mas males que vinham em nome do bem. Em nome do bem se premiava os manipuladores da opinião pública, os farsantes e os grandes ladrões, e eram esses os que mais exigiam um comportamento honesto e amoroso dos favelados. O locutor da rádio, por fim, muito superficialmente como um acenar de adeus, informava que uma decisão judicial autorizava a reintegração de posse da área do bairro dos Barreiros. A rádio saiu do ar. Jaciara foi atender a porta. Entra, Matilde. Foi ver esse braço? Perguntou a amiga, seguindo Jaciara, que voltava para a cozinha. Foi só um mau jeito. Os tomates já estavam lavados sobre a mesa. Matilde pegou outra vasilha, uma faca, sentou-se e começou a cortá-los. Ainda acho que você deveria ir ao médico. Não é necessário. Matilde percebeu que o olhar antes vivo e eloquente de Jaciara ora esmorecia silencioso. Acho que você deveria ir a uma cartomante. Todo mundo diz que elas fazem trabalhos para, bem. Você sabe. Se você tiver seu marido de volta, vai calar a boca dessa gente que não tem coisa melhor para fazer do que falar mal dos outros. Matilde, repica esse tomate. Eu gosto bem miudinho. Passado mais um longo momento de silêncio, Matilde recomeçou a falar como que distraída, sem olhar para Jaciara. Mas você tem de fazer alguma coisa. Eu já faço muita coisa. Não sei como você aguenta. Confessou Matilde. Age como se nada tivesse acontecido. Nunca se revolta. De nada adianta gritar só, Matilde. Se juntos não tínhamos voz, imagine um para cada lado. As pessoas que falam de mim fazem exatamente como a imprensa. Falam de coisas insignificantes para não falarem de coisas importantes. O Evaristo está preso e até agora, fora eu e você, não vi ninguém falar sobre isso. Mas você foi lá levar o pedido de habeas corpus. Não podemos fazer mais nada. Eu entreguei o papel para o escrivão. Ele nem olhou na minha cara. A associação já devia ter arranjado um advogado para ele. Mas o problema não é só o Evaristo. Agora também jovens da comunidade dos Pinhais e dos Barreiros estão sendo presos à torto e à direito pela polícia.
Aliás, exclusivamente a torto, sem direito. E eles ainda têm a cara de pau de dizer que a lei é igual para todos. Só o fato de falarmos em pobres e ricos já definimos as diferenças entre as pessoas. As pessoas nem pensam nisso. Como diz Américo, a pessoa pensa agora o que os fofoqueiros da imprensa querem que ela pense. Mas você ainda pensa, né? Aposto que pensa no pessoal que foi mandado embora do centro de pesquisas. Não dava para saber se Matilde estava sutilmente se reportando a Américo. Mas se estivesse, seria de boa fé. Ela devia saber intuitivamente que o jornalista teria muito mais dificuldades de enfrentar aquela reviravolta na situação do que Jaciara. Quando Jaciara chegou à associação para a festa, João Felício já estava lá acompanhado por 3 de seus amigos. A presença deles ali não era bem vista, mas eles ignoravam o olhar hostil do pessoal, lembrando-lhes a confusão arranjada pela turma deles na comunidade dos Pinhais depois do alagamento. João Felício pavoneou inquieto, tentando chamar a atenção de Jaciara assim que ela chegou, mas ela não olhou para ele, assim como não viu Américo sentado a uma das mesas no canto do salão. Embora tentando esboçar um sorriso alegre, ela parecia alheia a tudo em volta. Acompanhava com o olhar vago as crianças que se juntaram às outras e já corriam ali e acolá. Mal ouvia os comentários de Matilde, quando João Felício se aproximou e disse-lhe baixinho algumas palavras. Ela deu um sorriso sem graça em resposta ao que ele disse, mas olhou para o outro lado. Então viu Américo, que acenou para ela. "Como está?" perguntou ele timidamente quando ela se aproximou da mesa. "Bem, e você?" "A gente pode se falar." "Vamos sentar lá fora", sugeriu ela. O ar estava agradavelmente quente e perfumado. "Caramba! Você parece de ferro. Está fazendo tudo sozinha." "Américo, eu sempre fiz tudo sozinha." Sob o luar, seu rosto exibia uma fixidez inexpressiva que chegava a afligir Américo. Ainda que olhasse para ela, não podia saber o que ela sentia. Para ele, tudo estava envolto em névoa. Naquele momento ela representava apenas uma lembrança vaga, mal delineada, de algo que fora e não seria mais. E aquilo era uma perda lastimável. Uma condenação perpétua de um castigo injustificado. Para os dois. "Eu não percebia isso e agora me sinto um tolo falando com você", disse Américo num tom de voz pesaroso. No entanto, seus olhos brilhantes desmentiam suas palavras. Sem dúvida, estava apreciando enormemente aquele momento. "Não se sinta. Sei que você está preocupado, não só comigo, mas com tudo o que está acontecendo." Eu não pude dar uma explicação à Inocêncio e, o que disse a ele? Nada. Acho que preciso agora encontrar explicações para coisas mais importantes. Américo ficou em silêncio, pensativo, já ensaiando um ar nostálgico. Então começou a falar. Quando começaram a chegar estudantes de fora no centro de pesquisas, sonhando com fama e sucesso no exterior, Inocêncio perguntava-lhes se eles pensavam que uma universidade estrangeira era feita para eles. Depois explicava que as universidades estrangeiras foram criadas para a grandeza e deleite das nações que as criaram. Eu emendava dizendo a eles que aqui nós não tínhamos papers, tínhamos artigos científicos. E terminava dizendo que eles deviam contribuir com seu trabalho para o engrandecimento da nossa nação. Parece agora que tudo o que fizemos foi em vão. O centro de pesquisas está praticamente nas mãos de investidores estrangeiros. Nossa gente já está convencida de que é incapaz de se cuidar e de cuidar de seus interesses. Isso não é verdade. Nosso povo não está preparado para defender seus interesses. Deixa-se levar pela conversa fiada dos colonizadores de mentes que se dizem os melhores do mundo. Sim, eu sei. Os colonizadores de mentes pegam os melhores do mundo inteiro e os levam para trabalhar para eles. É assim que se tornam os melhores do mundo. Inocêncio, eu e você sabíamos disso muito bem. Mas, quanto a isso, ficamos calados.
Mas não foi isso que nos trouxe até aqui. Foi sim. Foi nosso silêncio e permissividade que trouxe toda a gente até aqui. Como pode dizer isso? Nós fizemos de tudo para conscientizar as pessoas da importância de preservar nossos valores. Falávamos de perfumarias. Nunca falamos do exemplo da resistência da Venezuela ou de Cuba à colonização. Os manipuladores da opinião pública se adiantaram e deram uma nova definição à palavra. Tanto é que descolonizar agora é fazer tábula rasa da nossa história, e a ação máxima contra a colonização se resumiu em derrubar estátuas centenárias de vultos históricos nacionais. Está dizendo que não esclarecemos nada à nossa gente. Não para a nossa gente. Por que não? Você acha que um jovem do Barreiros teve chance de ser esclarecido antes que a polícia descesse o cacete nele sem que ele nem soubesse por quê? Só que não foi a ignorância dessa criança que deu consentimento à polícia para agredi-lo, mas foi o nosso silêncio, o silêncio dos adultos. Enquanto nos ocupávamos de esclarecer os filhinhos de papai, estávamos permitindo que a polícia nos sequestrasse os que mais precisavam do nosso esclarecimento para que pudessem desenvolver suas habilidades com segurança, confiante na construção de um futuro sobre as bases sólidas da solidariedade humana. Américo moveu negativamente a cabeça. A culpa não é nossa. Nós fizemos tudo certo. Mas os resultados deram errado para nós. Então, fizemos tudo certo para quem? Américo refletiu. Para os colonizadores, concluiu desanimado com a própria conclusão. Estávamos trabalhando o tempo todo para eles. Preparamos os jovens para fazer um bom trabalho e os colonizadores gostaram, aplaudiram. Os investidores visitavam o Inocêncio, abraçavam-no dizendo: "Esse é o cara." Era elogio e demonstração de reconhecimento de todo lado e, de repente, tudo que fizemos não presta mais. Não vale mais nada. Agora vão pegar esses jovens que estão no ponto de transformá-los em mercadoria para serem leiloados no mercado de trabalho. Era nosso maior pesadelo. A reificação. Não sei o que é isso, mas deve ser isso. O processo inerente às sociedades capitalistas supervaloriza a produção, em detrimento das relações humanas. Assim, ao ser humano é atribuída apenas uma natureza inanimada e automática, como coisas ou mercadorias. Fomos coisificados. Mas pelo menos ganhamos para fazer nosso trabalho. Agora, ganhamos o quê? Salário não é ganho. Se você ganha para se manter vivo, você não ganha nada. Os colonizadores ganharam. Eles vão ficar com o patrimônio que nós construímos e vão colher todos os frutos do nosso trabalho, terminou Jaciara amargamente. Eram quase 10 da noite quando Jaciara saiu da associação com Matilde e os meninos. Antes de chegarem à esquina, João Felício apareceu ao lado de Jaciara. Ele deu uns passos ligeiros, colocando-se na frente dela, obrigando-a a parar, e disse: "Posso falar com você?" Matilde seguiu, mas também parou um pouco adiante. "Fala", respondeu Jaciara com sua expressão de nada. "Olha, Jaciara, eu não ligo para o que andam falando de você." "Não é só você", respondeu ela secamente. "Eu também não ligo." "Bom. O que eu quero dizer", hesitou ele com a voz trêmula. "Bom, você agora está sozinha e eu Pensei que a gente podia sair para conversar um pouco. Quem sabe você vá comigo à igreja. Assim as pessoas vão parar de falar." Subitamente, João Felício inclinou a cabeça e fixou os olhos em Américo atrás de Jaciara. "Está tudo bem, Jaciara?" perguntou Américo, que a tinha seguido de longe com os olhos e agora se aproximava. Ela se voltou para trás e respondeu: "Está tudo bem, sim." "O que é isso, cara?" perguntou João Felício. "Você agora é o guardião oficial da moça." "O que você quer, babão?" "Não é da sua conta." "E babão é seu rabo." "Pelo menos eu esperei o marido dela sair do caminho." Américo deu um empurrão em João Felício e atirou-o ao chão.
Algumas pessoas saíam da associação, se juntaram em volta deles. 2 homens rapidamente, um de cada lado, seguraram Américo, bem disposto a dar uns socos. Os amigos de João Felício ajudaram-no a se levantar. Daí em diante foi uma sequência de gestos desajeitados, só não piores que seu palavrório, que era um modo de falar exclusivo, embora se avizinhasse bastante do português. Então, bufando de cólera, João Felício apontou para Américo dizendo: "Você me paga." Depois saiu andando acompanhado dos amigos, olhando para trás. O jornalista respondeu com um gesto obsceno. Só depois que o pessoal se dispersou é que Américo percebeu que Jaciara já ia longe. Depois que foi dispensado de suas funções no centro de pesquisas, Américo começou a se sentir uma espécie rara na própria cidade. Nas ruas do bairro as pessoas passavam por ele e desviavam o rosto, afastavam-se apressadas atravessando para outra calçada, ou, no caso de não ter jeito, lançavam-lhe olhares de censura e cheios de desprezo. Nesse cenário surreal, era como se as pessoas da cidade tivessem sofrido uma espécie de ameaça e ele era um monstro ameaçador. A princípio deixou-se deprimir pelo sentimento da culpa pelo fracasso, mas em pouco tempo o instinto de sobrevivência gritou mais alto. Américo apagou o texto que acabara de escrever para o informativo da Associação dos Moradores da Comunidade dos Pinhais. Estava uma droga. Levantou-se, andou de um lado para outro na sala, tentando arejar as ideias para compor um texto melhor. Inútil. Não conseguia pensar em outra coisa senão na drástica mudança da sua vida. Sentia falta de sua vidinha tranquila, dos longos bate-papos com Inocêncio e das noites preguiçosas de cervejada com amigos no bar. E num piscar de olhos, aquela vida se perdera. E era como se tudo aquilo já fizesse parte de um passado longínquo e irremediavelmente ido. Começou a detestar a solidão. Agora que se via constrangido até mesmo de falar com Jaciara. Procurava não se aproximar muito dela para evitar os comentários maldosos que andavam por lá. Outro dia, no bar do Chico, ele tinha ouvido insinuações a respeito dela, que fariam corar o Marquês de Sade. Falavam como se tomassem as dores por Inocêncio e quisessem culpá-la pelo abandono do marido. Era inaceitável vê-los chamar de vagabunda uma mulher que não fazia outra coisa senão trabalhar pelo bem dos outros. Além do que, só Jaciara podia saber o que tinha acontecido. Aquela história do cordão não era fácil de engolir. Como aquele colar apareceu na mão de Inocêncio do nada? Quem poderia dizer que Inocêncio não tirara do seu próprio bolso enquanto Américo pegava a cerveja na cozinha? Não, Américo, disse Jaciara ao telefone. Tenho certeza de que me foi roubado na confusão. Eu não percebi na hora por causa da dor no pulso, mas quando cheguei a casa já estava sem ele. Não. Eu não disse nada. Qualquer coisa que eu dissesse só iria complicar as coisas. Voltou a se sentar na frente do computador, lembrando-se de que tinha 1000 coisas mais importantes para pensar. Teria de conseguir uns bicos com seus amigos fofoqueiros da internet para poder se manter, admitiu contrariado. Estava quase no fim do artigo quando apagou novamente. Não conseguia concatenar as ideias. Américo se jogou na cama e se propôs então a reavaliar o que acontecera com ele. Quanto mais pensava no assunto, mais ia se agigantando sua revolta. Assim, movido pelo sentimento de injustiça, decidiu esclarecer toda aquela situação, começando por descobrir o que acontecera a Inocêncio e por que ele saíra praticamente fugido da sua casa, deixando somente a desorientação para os amigos. Mas ainda não tinha nada que indicasse um caminho para obter informações necessárias. Depois se pôs a tentar desvendar o mistério que envolvia o cordão de Jaciara. Pensou e repensou e chegou à conclusão de que o cordão fora deixado na sua casa pelo garoto que foi se desculpar por ter derrubado Jaciara. Só podia ter sido. Mas por que o garoto roubaria um cordão de ouro para deixá-lo na sua casa? Desanimado, acabou decidindo sair para comprar mais cerveja. Foi quando, a caminho do mercadinho, encontrou Carlão que voltava do trabalho.
O jovem, alto e corpulento, morava na comunidade dos Barreiros, 6 quadras para trás do centro de pesquisas, e trabalhava num bar no centro da cidade. Carlão disse a Américo que não sabia o que tinha acontecido, mas uma coisa era certa. Inocêncio andava de braços dados com o presidente do Partido da Renovação Social, amicíssimo do representante da fábrica de refrigerantes, aquele tal de Cícero Gomes. Entrava e saía do prédio do escritório dele tranquilamente. E também na sede do partido, que ficava numa casa gigantesca no coração do centro financeiro de Miramar. O camarada Zeca, do quiosque de lanches da praça, contara-lhe que tinha visto, uma vez, os dois, Inocêncio e Cícero, entrarem juntos no banco e saírem depois em direção à sede do partido. Bastava. Já dava para ter uma ideia do que estava acontecendo com Inocêncio, mas ainda faltava descobrir por quê. Tudo parecia ter começado com o caso do cordão, mas não era só isso. Tinha coisa muito maior e Cícero Gomes estava por trás dela. Estivera na delegacia com um advogado. Para quê? Era difícil de acreditar que um homem como Cícero Gomes se desse o trabalho de ir a uma delegacia de bairro com um advogado para fazer uma acusação a um líder de sem terra. O que realmente Cícero Gomes queria com Inocêncio? Américo amaldiçoou-se por não ter ouvido Inocêncio. Isso acontece quando a pessoa baixa a guarda achando que nada de errado pode acontecer com ela. Confiou demais em Inocêncio. Talvez devesse ter confiado mais em si próprio e não subestimado a capacidade de Inocêncio de trair seu melhor amigo. Mas tinha de ter uma razão preemente para que ele colocasse Américo entre seus desafetos de uma hora para outra, e só podia ser algo muito escabroso. Américo poderia até perdoar o amigo por ter abandonado a mulher, os filhos e todos os seus amigos, mas não podia perdoá-lo por abandonar o centro de pesquisas. Principalmente se fosse para atender aos interesses de gente como aquele Cícero Gomes. Ah, não. Américo não ficaria ali de braços atados, esperando que Inocêncio tivesse a dignidade de lhe dar uma satisfação do que fizera. Não podia permitir que seu velho amigo ou novo inimigo andasse por aí belo e folgado enquanto ele mesmo restava ruminando palavras não ditas. Na portaria do prédio Américo foi informado que Inocêncio não estava em casa. Talvez estivesse na sede do partido. Também não estava. Restou o escritório de Cícero Gomes. No final da tarde, Cícero Gomes tomava seu uísque tranquilamente na sua sala enquanto lia os relatórios diários que Fernando Trump lhe enviava sobre o que se passava no centro de pesquisas. Fazia questão do documento por escrito. Na recepção alguém começou a gritar e ele teve de se interromper para dar uma olhada no que estava acontecendo. Américo repetia à recepcionista que não sairia dali sem antes falar com Cícero Gomes. Está tudo bem, Denise, assegurou Cícero à recepcionista. Pode deixá-lo entrar. Depois de convidá-lo a se sentar, Cícero ofereceu um uísque a Américo, que já tinha visto a garrafa do importado no barzinho móvel ao lado da mesa. Aliás, foi a primeira coisa que viu ao entrar naquela sala luxuosa onde até o ar parecia prateado. Se a visão da bebida o tinha deixado inebriado, o que faria o convite para prová-la? Não, obrigado, respondeu invocando a força de vontade de todos os deuses do universo. Pois bem. O que o senhor deseja? Senhor. Américo Pinho. Sou jornalista e trabalho. Ele pigarreou, trabalhava no Centro de Pesquisas Miramar. Estou aqui porque queria conhecê-lo pessoalmente e gostaria que o senhor tivesse a decência de me responder a algumas perguntas. Agradeço por vir me conhecer e quanto a responder perguntas, vamos lá. Tenha a bondade de perguntar. Mas pode relaxar. O senhor me parece tenso, desconfortável. Tem certeza de que não quer um copo? Américo olhou com a incerteza própria de um pessimista de resistir a uma tentação. Fez um gesto vago, olhou em redor, depois para o teto. Então olhou para Cícero, desconfiado, virando o rosto. Mas, logo em seguida, voltou a encará-lo com ar ligeiramente mudado e disse: Aceito, obrigado. Ótimo! Exclamou Cícero servindo-lhe generosa dose do uísque. Então,
O que quer saber, senhor Américo? Na verdade, Américo não queria perguntar nada. As habilidades de repórter não estavam entre os talentos do jornalista. Antes de qualquer coisa, precisava mostrar àquele sujeito que não estava diante dele um homem que ignorava os acontecimentos importantes, que determinavam o rumo da sociedade atual. Nesta época em que sofremos a ingerência das grandes corporações estrangeiras no país, parece que todo mundo está hipnotizado pela promessa de sucesso e fama, oferecida por essas empresas. A credulidade do povo é o canteiro onde os manipuladores da opinião pública jogam suas sementes e a grande imprensa é o adubo que fortalece as raízes das flores da desinformação que gera a discórdia, o ódio e a violência nas relações sociais. Mas levar o povo à conscientização do terreno escorregadio em que está vivendo, não é mais uma tarefa fácil. Nunca foi, na verdade. Mas a luta para desmascarar as mentiras propagadas pela grande imprensa podia ser travada de muitas maneiras. Hoje, infelizmente, as novas tecnologias não trouxeram mais liberdade nas comunicações. Os monstros da desinformação continuam mantendo o povo na ignorância. O jornalista parecia extremamente necessitado de um desabafo. Cícero ficou pensativo por um breve instante e decidiu estimular Américo a falar. Não se pode negar as mudanças que os avanços tecnológicos trouxeram para as relações sociais. As relações sociais foram reduzidas a partidarismo em todos os níveis. Disse Américo. As pessoas foram condicionadas a pensar binariamente. Se você não está a favor, está contra. E nada é discutido. O povo não sabe no que acreditar ou acredita em qualquer coisa. Foi fácil identificar Américo como um desses pseudo-intelectuais que veem o povo como uma entidade alheia da qual ele não faz parte. Parecia ignorar os movimentos nos subterrâneos da política que vinham a público somente em migalhas palatáveis através dos locutores dos telejornais. Como jornalista, Américo deveria saber que informação rápida e fragmentada faz parte do projeto de desinformação cujo objetivo é provocar a divisão e a desestabilização geral da sociedade. Mas Cícero também não quis deixar esfriar o ardor com que o homem se expressava, então, apenas ressaltou aspectos da situação que ele expunha. É verdade. É lamentável ver intelectuais renomados explicando que é populismo, que nazismo não é de esquerda e alguns até tentando provar que a Terra não é plana no meio dessa confusão. Américo, já um pouco mais descontraído, mas com as faces levemente coradas, acrescentou. E enquanto o povo se distrair com essas bobagens, os verdadeiros intelectuais do crime estão elaborando novas estratégias para enganá-lo. O senhor é muito perspicaz, senhor Américo. Já escreveu um livro? Aquela pergunta surpreendeu agradavelmente Américo. Sim, mas não foi publicado. As editoras não querem saber de narrativas fora dos moldes permitidos pela pedagogia do sistema capitalista. Dão absoluta prioridade a histórias de aventuras com heróis que sejam vencedores justamente dentro do sistema. Cícero pegou um cartão de visitas e enquanto o entregava a Américo começou a explicar. Tem uma conhecida minha, deputada estadual em Brasília, que quer escrever um livro. Mas não tem tempo. Ela comentou comigo que procurava alguém de talento para escrevê-lo para ela. Embora se sentisse lisonjeado pelo reconhecimento de suas qualidades por um homem tão importante e tão polidamente franco, Américo meneou a cabeça devagar, e esboçou um sorriso nos lábios entre vaidoso e cínico. Um escritor fantasma. É uma definição interessante, ressaltou Cícero. Aí está o telefone dela. Depois de uma olhada rápida no cartão, Américo guardou-o no bolso. Não sei do que se trata, mas espero que não seja para infiltrar uma criptoideologia na literatura. Parecia que Américo também ignorava que a literatura sempre foi o maior meio de propagar ideologias, tanto para o bem quanto para o mal. Ainda que o bem e o mal fossem definidos a partir do ponto de vista do editor. Hoje se ouve falar até que Hitler era um comunista, continuou Cícero calculadamente, servindo novamente o copo de Américo. Isso é para desmoralizar o comunismo.
Dizer que um megalomaníaco que matou milhões de pessoas inocentes era um comunista é um absurdo. Esse pessoal ignora que foram os comunistas que salvaram o mundo do nazismo. Cícero Gomes ria-se secretamente da ingenuidade do homem na sua frente. Gostava dos ingênuos, aqueles que sabem, mas não sabem o que fazer com o que sabem. Apesar disso, ainda se admirava daqueles que questionavam a legitimidade das informações dadas pela grande imprensa, e, contraditoriamente, tomavam tais informações como se recebessem um certificado de garantia da mais pura verdade. Estava certo, entretanto, de que sua cegueira era causada pela ignorância total da origem dos fatos, onde tudo começa. Quanto a isso, seria preciso apenas ter conhecimentos dos acordos de Stalin com o governo da Alemanha, fatos históricos e muito bem documentados, antes que os aliados decidissem impedir que Hitler botasse a mão nas colônias inglesas e francesas. Também não era difícil deduzir que, por serem os mais bem armados, os soviéticos foram os designados para financiarem também o fim da guerra. Mas, enfim, o ditador teve o que merecia, disse Cícero paciente. A justiça ainda pode ser feita, não é mesmo? Américo reagiu com tanta naturalidade e disse como se falasse a um velho amigo. Para mim não existe justiça nesse mundo. Ninguém respeita as leis. Cícero interrompeu-o. A lei autoriza sua interpretação. O conceito de vontade de potência de Nietzsche poderá ser interpretado como vontade de domínio de Hitler de acordo com os interesses de quem o interpreta. E quanto a essa arbitrariedade do poder público, nada podemos fazer. Mas o senhor é um homem esclarecido, reconheceu Américo com um olhar cúmplice. Como não pôde fazer nada? A inocência de Américo zombava de qualquer instinto de sobrevivência como jornalista. Mas diante da tamanha idoneidade era quase impossível ficar indiferente. Não pense que eu lhe sou superior, disse Cícero com certa complacência. Não pense que eu posso mudar todo um sistema de perversão de valores morais a serviço dos donos do mundo. Os valores desses homens são apenas monetários. Não são comunistas, socialistas, democratas nem tementes a Deus algum. São seus próprios deuses. Eu sei disso, insistiu Américo sem dar o devido peso às palavras de Cícero. Mas, Cícero o interrompeu perguntando. Mas o que faz com esse conhecimento? Pelo menos não me faço de trouxa. Cícero desistiu. Não conduziria aquela conversa a nenhuma conclusão. Então disse amável e firmemente. Muito bem. Não o considero um trouxa. Tem algo mais que eu possa fazer pelo senhor? Américo ficou desconsolado e com muito esforço conseguiu balbuciar depois de tomar o último gole do seu uísque. Nada, disse já ensaiando a saída gloriosa da vítima injustiçada. Senhor Américo. Chamou Cícero vendo voltar-se para encará-lo. Achei que me tivesse procurado para falar sobre o duto. O senhor Inocêncio esteve aqui diversas vezes e nem tocou no assunto. Então, só para tranquilizá-lo, quero informá-lo de que tudo está resolvido. Américo saiu batendo a porta, furioso, sentindo-se trouxa como nunca se sentira antes.